do Senhor. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhes o anjo: cinge-te as tuas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. Pode sentar os irmãos e as irmãs em nome de Jesus. O tema da campanha fala sobre quebra da maldição ou das maldições. Está em João capítulo 3, capítulo 8, verso 36. Tem o 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos observar aonde foi aplicado por Deus logo no início, quando a serpente faz a mulher transgredir a lei que tinha lá, que era não comer do fruto, conhecimento do bem e do mal. Deus aplica sobre a mulher que ela ia sentir dores, e a serpente Deus aplica nela e que ela iria rastejar. Observa que Deus fala com Abraão: aqueles que te abençoar, eu irei abençoar, mas aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Nós observamos que o povo no Antigo Testamento, depois que se passa a peregrinação de Abraão, a promessa, Isaac, entre outros os homens de Deus, nós observamos que Deus chama quem? Moisés. Do meio da sarça, o anjo desce, Deus falando com ele de forma teofânica, se apresenta na sarça que não se queimava, um fato que a ciência não pode explicar, e nenhum da terra, e não tem como estudar, porque tem coisa que Deus revela e tem coisa que Deus não revela. E as coisas reveladas são para os homens e as encobertas são para Deus. Está em Deuteronômio capítulo de número 28 e 28. Se você observar, quando Deus traz ele, Deus mostra como é o desenho que ele quer da terra. E quando Deus, entregando a Moisés a força, a ousadia que ele não tinha para liderar e resgatar o povo. Quando Deus tira o povo de dentro do Egito, após 430 anos, o desenho de como Deus queria, Deus mostra a Moisés. Uma das coisas que Deus manda fazer, ou a mais importante, que é a Arca da Aliança, ou também chamada como Arca do Conselho. Você vai observar que Deus manda fazer ela de madeira de acácia e cobrir ela toda revestida de ouro, 1,50 m aproximadamente de comprimento, 75 aproximadamente de largura e 75 de altura. Era pesado. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do templo para a
a expiação, existia a tampa que eles chamam da tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório, ela tem dois anjos querubins, um voltado ao outro, de frente ao outro, em cima da tampa. Dentro da arca tinha a vara de Arão, tinha o potinho e dentro o maná e as 10 tábuas dos mandamentos. Quer dizer, a tábua dos 10 mandamentos. Quando o sumo sacerdote entrava dentro do templo, quando ele ia fazer a expiação, eu quero explicar mais direitinho para você entender. Quando ele derramava sangue em cima da tampa, a presença se manifestava. Quando Deus recebia, ele invocava a Deus, o pedido de perdão. Quando Deus recebia, a presença, ela não se manifestava dentro da arca, ela se manifestava fora da arca, na tampa do propiciatório. O que fazia a presença se manifestar? O sangue que era expiado. Esse sangue simboliza quem? Esse sangue simboliza aquele que morreu, que derramou seu sangue lá na cruz. No versículo capítulo 8, verso 36, diz: porque se pôs o Filho vos, verdadeiramente sereis. A presença de Deus, quando se manifestava, tem calma, eu vou chegar no texto que está aqui para a gente transmitir hoje à noite. Quando ele fazia a expiação, a presença entrava. A presença começava ali em cima da arca. Pode ler, que você vai observar no texto, quando está falando sobre a manifestação e sobre a arca da aliança da expiação. Você vai observar que quando o sangue é recebido, a presença se manifesta. E a presença, ela é tão grandiosa que ninguém controla ela, nem domina e nem tem poder sobre ela. Que a presença, ela começa a crescer como uma fumaça dentro do Santo dos Santos, de maneira que o sumo sacerdote não conseguia mais se enxergar, mas a presença fazia com que Deus engrandecesse naquele ambiente. Jesus Cristo já está em todos os fatos, em todos os momentos da história. Depois que se prossegue, aparece a quem? Aparece a Josué. Quando Josué está de frente de um príncipe do exército do Deus vivo, Josué se prostra diante dele e pergunta: quem é? Eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Ele estava lá se manifestando. Quando Daniel passa 21 dias, observe no capítulo de número 12, que o anjo responde, lá está ele pairando, andando sobre as águas, fazendo o desenho que ele faria lá na frente, junto com os discípulos no barco. Ele estava já sobre as águas lá. Louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Quando a tempestade se levanta, que Jesus diz: vamos para outra margem. Louvado seja Deus. Que ele diz: eu vou orar, e ele sai, vai orar, e os discípulos ficam no barco. Quem estava lá? Quando eles começam a se, vamos dizer o nosso ditado popular, se aperrear, se agoniar, quem é que vem andando sobre as águas? É ele. Louvado o texto que foi dito aqui. Jesus estava ensinando no templo, o texto que o pastor leu aqui no capítulo 8. Ele estava ensinando e indagando os fariseus dentro da Bíblia, quer dizer, contrário da mente dele humana, a mente dele carnal, a mente deles carnal, a
Aí Jesus fala: se eu falo, louvado seja o Senhor, você não acredita em mim. Aí Jesus Cristo está lá, mas tem um detalhezinho lá no versículo que diz: ainda não é chegada a hora dele. Louvado seja o nome do Senhor. Até nisso, para tocar em Jesus, tinha a hora e o momento certo. Aí no capítulo de número, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 8 que nós vimos, Jesus prossegue. Aí chega a hora de Jesus. Jesus Cristo vai para onde? Vai ser entregue para ser chicoteado. Jesus vai ser entregue para ir para a cruz. E a Bíblia vai dizer que ele vai para a cruz. Enquanto ele, louvado seja o nome do Senhor, carrega a cruz, que ele vai para, louvado, o lugar da caveira, Gólgota, louvado seja o nome do Senhor. Quando chega lá, que Jesus Cristo é gravado naquela cruz que era para nós, mas ele se entregou. A Bíblia vai dizer que o Pai olha para ele e o Pai vira as costas, não para o filho, o Pai vira as costas para a injustiça que ia cair sobre o filho. Como o salmista diz: a ira de Deus desce sobre ele. A ira de Deus não sobre o filho, mas para o corpo do filho, para o pagamento de quê? Dos pecados. Porque não havia homem, mas ele foi. E lá na cruz, quando ele está gravado, ele taca aquela ferramenta pontiaguda sobre ele, que pega em Jesus, já está derramado o quê? O sangue. Aí também o que acontece? Sai também água de dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor, que simboliza o Espírito Santo. Aí que nós entramos na história. Atos 1, a subida de Jesus. Atos 2, a descida do Espírito Santo. Louvado. E assim prossegue os textos bíblicos, até que a igreja começa no capítulo 8. Estava todo mundo sempre juntinho. Aí Deus permite uma perseguição no capítulo 8 sobre a igreja. Aí espalha todo mundo. Louvado, os apóstolos, cada um vai para um lugar e outro vai para o outro. Aí no capítulo 12 nós se depara na perseguição da igreja. No capítulo 12, no verso 1, quem é que vai falar? Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes, ele se inclinou, ele se enfureceu e colocou o seu poder para matar. Matou Tiago, a espada, irmão de João. Furioso com a igreja, com o crescimento da igreja, porque a igreja só crescia, se multiplicava, tentava espalhar os discípulos, mas não teve jeito, continuou crescendo. Estava sobre esses homens aqui uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de continuar ministrando e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. No versículo 2 vai dizer que ele matou a espada de Tiago, irmão de quem? De João. E vendo que isso agradava aos judeus, no versículo de número 3, continuou mandando prender também a quem? A Pedro. E era nos dias ásperos. Herodes, depois que mata Tiago, ele vai para quem? Ele vai para Pedro. Observe que antes de Jesus morrer, ele fala com Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. Pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Havia o que é que Jesus deixa ali? Uma ordenança para ele. E automaticamente se torna o quê? Uma promessa na vida dele. E no capítulo 12 que nós lemos aqui, eles colocaram Pedro para no outro dia morrer. Versículo 4 vai dizer: ele, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Observe que Pedro está na prisão,
terceiro dia. Em 1 João capítulo 4, verso 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Em Atos capítulo 1, verso de número 8 vai dizer: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, virtude e poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Pedro estava debaixo de uma promessa. Pedro estava debaixo, louvado seja o nome do Senhor, da promessa que Jesus tinha feito a ele. No versículo de número 5 vai dizer: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardava diante da porta, guardavam a prisão. Vamos para todo o contexto. Herodes tinha poder para matar ou não tinha? Tinha. Herodes tinha também um poder aqui que homem nenhum. Essa prisão chamada Antônia era a maior prisão da região, aonde ninguém tinha possibilidade de escapar ou de fugir. Era saudado em todos os lugares, na frente, dentro, em todos os corredores. E também ainda havia esses que estavam guardando quem? Pedro. Herodes estava com o quê? Com as chaves da prisão. Ninguém podia abrir para entrar, e ninguém podia também sair. Todos que estavam lá dentro não podiam sair, e os que estavam lá fora não tinham a legalidade da chave para abrir. Quando Jesus Cristo ele vai para a cruz, que ele, entenda, que ele, louvado seja o nome do Senhor, morre, a Bíblia vai dizer que ele desce até as extremidades, está lá em Apocalipse. E quando ele desce, ele pega duas coisas importantes. Ele pega a chave da morte e pega a chave do inferno. Pedro ia o quê? Morrer. Pedro estava debaixo de quê? Da promessa de Jesus Cristo. E quando Jesus vai para a cruz, a Bíblia vai dizer: e trazendo sobre eles as nossas enfermidades, com as suas pisaduras nos sarou. Levou com ele todas as maldições. A partir do momento que Jesus morre na cruz, enfermidade, só se ele permitir, enfermidade, morte, louvado seja Deus, decretos, nenhum está sobre a legalidade ou a autoridade do homem. Observe o texto. Os judeus se alegravam, mas os judeus não sabiam que Deus estava dentro desse negócio. A Bíblia vai dizer que, no versículo 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Observa: e caíram-lhes das mãos as cadeias. Quando o anjo ele vai na prisão, que ele desce, ele já clareia e ilumina tudo. Ele vai diretamente a quem? A Pedro. O que está debaixo de uma sentença, ou poderia estar debaixo de uma palavra de maldição, mas antes da palavra, da sentença, do falar, está Deus acima de tudo. Isaías 43, verso 13 diz: aí, louvado seja o nome do Senhor. A palavra ela é bem direta que eu quero dizer para você. Quando ele vai falar, escrever, ele vai dizer o quê? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas
Pedro vai levantar todo encarcerado, todo cheio de corrente dele. O homem todo acorrentado. Como é que o anjo vai chegar e vai dizer: levanta, Pedro? E ainda diz assim: levanta depressa. Observe o texto, versículo de número 7. Levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Quando o anjo entra naquele lugar e diz: levanta depressa. Quem é que manda o anjo de lá? Quem manda o anjo de lá é Deus. Quem é que estava fazendo oração? A igreja. Quando o anjo chega pela ordem de Deus, tudo que está sobre Pedro cai por terra. Tudo que está sobre Pedro vai para o chão. Tudo que está prendendo Pedro, Deus tira dele. Tudo que está impedindo dele andar e caminhar, Deus quebra ali. Tudo que está impedindo dele andar, Deus tira. Tudo que está impedindo dele dar um passo à frente, Deus tira. Porque Jesus morreu e toda a autoridade está no nome dele. Essa noite ele está desfazendo contra a tua vida, contra a tua casa, repreendendo contra a ordem é de Deus, e o mal está caindo por terra essa noite, no nome de Jesus. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse mais: lança as cordas, a tua capa, e me segue. Além do anjo entrar, as correntes caírem, o que é de Pedro ele leva junto com ele. Pega aí a capa, coloca aí o que é teu, que tu vai levar. Essa noite eu já quero liberar uma palavra profética para a tua vida. O que é do diabo está caindo agora. O que é teu, o diabo não vai pegar e ficar com ele. Deus está dizendo: as correntes caem agora, e a capa e o que é teu tu leva, porque a ordem é minha. Deus está agindo aqui essa noite. Deus está operando. O que é teu tu vai levar. O que é teu vai para a tua mão. O que é teu não vai fugir de ti. Porque toda maldição que foi lançada está sendo quebrada essa noite. Toda obra que foi feita está sendo quebrada essa noite. Está caindo as correntes do diabo contra a tua vida. E o que é teu tu vai levar junto com o anjo. Porque a ordem é de Deus para a tua vida. Só revendo o versículo anterior aqui, observa que Pedro não estava podendo nem se levantar. E tem coisa que Deus tem pressa. E ele diz: levanta depressa. Aí tu me pergunta: como é que eu vou me levantar depressa? Tu vai se levantar hoje. Sabe por quê? Porque o anjo quem viu foi Deus. Você está sobre a voz e a promessa de Deus. Não, mas não tem a chave para nós sair daqui. Ei, eu tenho uma glória. Eu sou a porta, ele é a porta, ele continua sendo a porta. Isso está lá em João capítulo de número 10, eu sou a porta, ele é a porta. Ele abre onde ele quer, ele fecha onde ele quer, ele derruba o que ele quer. Eu estou no culto pentecostal dessa noite e ele vai agir em nome de Versículo 9: saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. E passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. A
fala, me diz, até aqueles cadeados que tem uma senha assim, né? Me diz aí qual é a senha aí, como sair. Se fosse no dia de hoje, pega lá a chave do cadeado. Mas quem foi que mandou? Quem foi que falou? Passou pela primeira guarda, a segunda. É interessante que Pedro estava dormindo, se despertou, e os que estavam lá para tentar segurar ele para matar continuaram dormindo. Jesus vai deixar dormente aí, dormente. Quem está querendo matar a sua vida? Quem está querendo impedir os projetos do vai dormir. Quem vai se despertar é você. Porque Deus que está te despertando essa noite, Deus está paralisando, está adormecendo, está deixando dormindo. Quem está querendo fazer alguma coisa contra a tua vida, Deus vai deixar ele dormindo. Observe, Daniel está debaixo de uma sentença. No capítulo 6, e a ordem é: quem se prostrar diante de qualquer outro, ou Deus ou homem, vai para a cova. Durante Daniel, o rei vai, sela. Depois que o rei selasse um anel, não podia mais evocar e voltar a palavra atrás. Depois que o homem dissesse: pronto, vai para a morte. Mas só que eu aprendi na palavra do Senhor, em Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não fazia? Ou diria eu e não cumpriria? Oh glória, se ele falou, se cumpre. Se você se posicionar, confiar, acreditar, pode ter certeza contra a tua vida, você vai continuar de pé para a glória de Deus. Daniel ora, vai para a cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova em nenhum momento, e nem queria livrar ele da cova. Glória a Deus. Mas Deus envia quem? O seu anjo. Oh rei, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou dos leões dentro da cova. Aí eu observo, um anjo matou 185 mil assírios. Por que é que ele não pode fazer leão não comer? Por que é que ele não pode fazer soldados dormir para você passar? Quem manda não é o anjo, a ordem é de Deus para a tua vida. E não existe ordem maior do que a de Deus. É Deus que está ordenando a tua vida essa noite. É Deus que está ordenando. É Deus que está ordenando. Ele vai cegar os teus inimigos, vai cegar o diabo, vai cegar quem quer que seja. Mas tu vai passar. Mas tu vai passar. Glória de Deus. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Sabe o que é que eu entendo com isso?
que aonde a mão de Deus vai é quando tu não está mais suportando. A mão de Deus como um anjo vai quando tu não está mais com força para conseguir. É aonde as portas não se abrem, é aonde as pessoas não querem que o teu chamado cresça mais ainda, é aonde o diabo está usando pessoas para não dar certo. A mão de Deus vai aí, mas depois que a mão de Deus age, ele diz: agora é só tu, agora é só você. Sabe por que é a mão de Deus? Para eu e você não se exaltar, para eu e você não se achar que é o nosso talento,
explicar agora dentro da Bíblia, no capítulo 1 de 1 Samuel, vai dizer que Ana estava lá todo ano, subindo até Siló, aproximadamente 25 quilômetros. Quando ela chegava lá, ela só movia os lábios, ninguém sabia o que ela falava. A Bíblia vai dizer que tinha uma competidora que lutava para irritar ela, mas ela continuava. E a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote chega ali e diz: mulher, aparta-te do teu vinho. Ela disse: eu sou uma mulher atribulada, oh, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote diz que Deus te conceda a tua bênção. E lá nos últimos versículos vai dizer: e Ana habitou com Elcana, e Deus se lembrou dela. É melhor ser lembrado por Deus do que esperar palavras de homens, palavras de falsos profetas. Deus não falou, mas Deus se lembrou. Deus não falou, mas Deus entregou. Deus não falou, mas Deus fez. Está aqui que eu vim trazer para vocês hoje. Não precisa Deus falar, só precisa ser Deus na tua vida. E se Ele quiser falar, é a vontade dele. É onde eu quero também aqui nesse texto, da mesma forma. Deus não fala nada, mas Deus arranca Pedro de lá. Deus não fala nada, mas o anjo aparece. Deus não fala nada, mas tira ele de dentro da prisão. Deus não fala nada, mas o portão se abre. E quem diz que Deus precisa falar, só com o sopro o seu pensamento, Ele faz qualquer coisa nessa terra, porque dele é a terra e a sua plenitude. Ei, olhe para cá. Deus já fez tudo. Quando Deus disse viaja, ouve, luz, separação, terra, os mares separados, oh glória, e façamos o homem. Já está tudo feito, tudo está debaixo da ordenança de Deus. Se Ele quiser aqui agora trazer para nós o que Ele quiser, Ele vai trazer. Se Ele quiser aqui agora, nesse momento, não precisa nem Ele me usar para fazer aqui essa noite, no sentido de trazer uma profecia para nós. Mas se Ele quiser derramar aqui, quebrar, restaurar, remover, tirar da casa do... Se Ele quiser fazer, Ele é Deus para fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor olha lá para dentro, vê quatro. Segundo o rei Nabucodonosor, os três entraram primeiro e depois veio o quarto. Segundo o que eu te provei na Bíblia, ele é o primeiro. A fornalha se torna o lugar do sobrenatural. A cova se torna o lugar onde leão faminto não come. Oh glória! E no texto que eu li, louvado seja o Senhor, a prisão de Antônia se torna o lugar aonde o homem pode achar que tem o controle e a chave, mas aquele que tem a chave de tudo já chegou primeiro lá. Herodes ia logo, ele diz: vai ser tal dia, mas Deus disse: não vai, porque eu chego primeiro. É Ele que chega primeiro agora na tua casa, na tua causa, nessa igreja, nesse lugar. É Ele que chega primeiro. É Ele. Para Ele. Observe o verso 10, a última parte. E tendo saído, percorreram. No verso 9 ele diz logo assim: mas cuidava, e não sabia que era real o que ele estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via a
observe que em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos, olharam para um lado, olharam para o outro, não veio anjo de cima, nem do lado, nem do outro. Quer saber de uma coisa? Vamos cantar e orar. E eles cantavam e oravam, e desceu sobre aquele lugar um terremoto. Cadê o que estava prendendo eles? Caiu. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor, que estremeceu todo, abriu todas as portas. Louvado seja o nome do Senhor, de uma forma sobrenatural. O que é que tu quer mais? Eu já falei muitas coisas que engrandecem o nome de Deus aqui. No que é que tu quer acreditar? Mas a luta está grande. Eu nunca aprendi que luta é grande. Eu aprendi em Jeremias 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisa grande. Só quem faz o que é grande é Deus. A luta que tu está passando é pequena, a luta que tu está passando é minúscula. Grande é Deus, poderoso é Deus, exaltado é Deus sobre toda a terra. Mas tu não sabe o que é que eu estou passando. Eu não sei, mas eu sei quem é grande para te ajudar a tu passar. Jesus está sobre tu e a tua casa. Jesus está sobre tu e os teus negócios. Jesus está sobre tu e a tua família. Jesus está sobre essa obra e sobre o pastor. Jesus está sobre as irmãs e os obreiros. Jesus está sobre as crianças nesse lugar. É Jesus Cristo, é Jesus. Nenhum homem pode revogar qualquer causa contra a tua vida se Deus não quiser nela. Versículo de número 22. E o povo exclamava, pode botar para ele aqui. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho esse. Quem é que estava lá para tirar Pedro da cadeia? Diga comigo: o anjo. Repita junto comigo: o anjo foi a ordem de Deus. Quem tentar continuar, Deus pesa. Eita glória. O mesmo anjo, mas eita glória. Foi o mesmo anjo. Foi o mesmo. Já pedi permissão ao pastor da igreja. Vamos colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Por enquanto vai estar louvando o nome de Jesus. Deus seja glorificado nesse lugar essa noite. Sabe para que Deus fez isso? Olha o versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E que está para a palavra tenta querer contra Deus, e Deus faz com que seja excluído em nada. Ninguém para a palavra de Deus na tua vida. Que existe dentro de você. Eu consigo só admirar, mas eu ainda posso acusar.
número 119, verso 130. A exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Vim aqui para buscar a palavra, Senhor, para que essa igreja possa continuar prosseguindo, avançando, para que essa obra venha continuar alcançando vidas dessa cidade, no nome de Jesus Cristo. Vai, Senhor Pai, abençoando, guardando, no nome de Jesus, repreendendo todo mal, toda treva, toda obra do diabo. Guarda, Pai, o teu servo, sustenta a sua esposa, a sua casa, seus filhos, no nome de Jesus. E aqui nós, Pai, agradecemos